Boa noite, irmãos. Voltamos aí. Gente, deu uma queda aqui. Vocês sabem o que aconteceu? Aconteceu que o celular esquentou. Nunca tinha acontecido isso. Aí o iPhone falou assim que o celular estava muito quente, que tinha que desligar, alguma coisa nesse sentido. Sabe o que é isso? É calor humano. É amor desse barquinho. Mas por via das dúvidas, eu liguei o ar-condicionado, né? Vai que não é só amor, né? Justo na parte que a gente falava sobre o demônio da tristeza. Ei, meu Deus do céu. Tomara que ele passe longe. Mas estamos aqui, meus irmãos. Estamos aqui juntos, viu? Estamos aqui. Desculpa aí a queda. Tem coisa que é tecnologia, né? E a gente não tem muito o que fazer. Mas eu vou só esperar um segundinho aí o pessoal voltar. Eu fui lá, corri, coloquei ele na geladeira, uns 30 segundos. Liguei o ar-condicionado aqui e tá tudo certo, tá tudo certo. Bora lá voltar no nosso barquinho, né? Então, pessoal, só pra gente resumir, né? Bem rapidamente, né? Porque depois eu preciso deixar salva a live. Essa história de hoje conta sobre uma família que se predispôs a trabalhar para Jesus. É uma família que se predispôs a servir numa obra, né, dentro de uma cidade ali que ela vinha fazendo grandes transformações. E ela começou a incomodar as trevas, né? E aí, como ela estava incomodando as trevas por demais da conta, eles buscaram derrubar essa família. Tentaram, sem sucesso, derrubar através das fofocas, das maledicências, mas a família era unida e não desanimava. Tentaram derrubar através da pobreza extrema, mas eles começaram a trabalhar mais ainda e venceram as dificuldades. Tentaram derrubar através da vaidade, através de bajulações, mas eles sabiam o exato tamanho e começaram a atribuir todo o mérito a Jesus. E assim tentaram também a aprovação da riqueza, buscando enriquecer aquela família de muitos bens materiais, mas do jeito que chegava, eles distribuíam para as pessoas que mais precisavam. Então, aquela família simplesmente não caiu. Bom, e não tendo caído, eles resolveram apelar para o chamado demônio da tristeza, né? E o demônio da tristeza, ele era muito perspicaz, porque ele identificou no seio daquela família qual era o ponto fraco da família. E eles perceberam que eram o pai. O pai era o ponto forte, mas também era o ponto fraco. E aí, esse demônio da tristeza chegou para ele e disse a ele: olhe para você. Você fala tanto de Deus para sua esposa, para os teus filhos, mas você quer saber? Você não é um anjo. Você tem falhas e você sabe que você tem. Você tem fraquezas que só a gente sabe, só você sabe quando ninguém está vendo. Você é, na verdade, um grande hipócrita. Sinta o peso da sua culpa. Chore pelos seus erros e desista, porque você nunca será perfeito. E aquele pai de família que tinha sobrevivido à fome, à calúnia, ele não aguentou o peso da própria culpa. Ele acreditou que, por não ser perfeito, ele não tinha o seu devido valor. Ele parou de trabalhar, ele parou de comer e ele perdeu o sentido da vida dele. E o que aconteceu foi que ele morreu de pesar. Literalmente, ele morreu mesmo, na lição que Jesus conta. E pior, vendo aquele homem perecer, a mulher também adoeceu. Os filhos adoeceram e aquela família teve um desfecho muito triste e trágico. Todos eles sucumbiram diante do demônio da tristeza, que não precisou usar grandes armas. Ele simplesmente soprou no ouvido daquele pai que ele não era um anjo. Ele não era um anjo, ele era simplesmente uma pessoa, né? Ele não era perfeito. E aí, Jesus nos ensina com esse desfecho, né? Deixando um alerta para a nossa saúde emocional, a seguinte frase: enquanto você tiver pés para poder caminhar, mãos para poder ajudar, inteligência para criar e sentimento para amar, a tristeza
não passa de uma visita tentando apagar a sua luz. O erro não nos faz indignos do trabalho. Ele é apenas a prova de que ainda somos aprendizes. O veneno da tristeza, ele só mata quando a gente deixa de servir. E essa foi a grande lição, né, dessa história de hoje, que parece uma lição muito semelhante à que a gente estudou há umas 2, 3 semanas atrás, né? E ela é semelhante, mas ela tem uma diferença muito especial. Porque se naquela lição a gente estudou a respeito da desvalia, que é quando a gente não se atribui o devido valor, nessa lição ele pega muito na culpa pela imperfeição, né? Que foi o grande calcanhar de Aquiles deste homem. E sabe, meus irmãos, essa lição de hoje ela é muito importante para todos nós aqui. Porque, como eu disse no começo da nossa live, eu tenho certeza que muita gente aqui está se transformando de forma significativa. Não somente com as lives, mas com esse cuidado de ter um pouco mais de espiritualidade na tua vida, nas tuas atitudes, nas suas escolhas. E é natural que quando a gente começa a ter essa espiritualidade, a gente começa muitas vezes a se tornar um pouco menos paciente com as nossas falhas. A gente se cobra mais, a gente sobe o sarrafo da evolução. E aí quando a gente cai, muitas vezes, se a gente não se vigiar, a gente não se permite nem levantar, porque se acha indigno. Ou então se culpa tanto pelo erro novamente conhecido. Ah, não, eu achei que depois que eu tinha conhecido o barquinho, que eu tinha buscado espiritualizar a minha vida, eu não ia mais cair nisso, mas olha aqui, estou errando a mesma coisa de novo. E aí às vezes a pessoa cai nessa indignidade, né? nessa autoflagelação e morre emocionalmente. Né? Aqui no caso ele morreu da lição de verdade mesmo, ele perdeu a vida, mas às vezes a morte nossa é emocional, né? Às vezes a morte vem ligada à desistência de ficar se preocupando demais com as coisas do espírito, eu vou viver somente em função das coisas da matéria. Quanta gente a gente percebe que escolheu este caminho, né? Mas vamos falar um pouquinho, né, desse personagem de hoje, desse pai da família. Qual que era o grande problema dele, né? Quando a gente olha para este homem. Esse homem tinha um complexo, meus irmãos. Um complexo, Eduardo? Ele tinha um complexo de anjo. Como assim? O que é isso? Complexo de anjo é a gente achar que a gente é uma coisa que a gente ainda não é. Por isso que doeu tanto nele quando o demônio da tristeza chegou e soprou e disse: você é um homem e não um anjo. Aquele demônio tinha estudado aquele homem. Ele sabia que ele já estava se achando acima dos demais, né? Ele já estava se achando uma pessoa pronta, mas ele identificou ali a ferida. O problema desse pai da família é que ele tinha pressa demais de se construir uma coisa que ele ainda não era. E aqui cabe o primeiro alerta para a nossa vida, né? É a gente entender que não podemos confundir sermos esforçados com já sermos evoluídos. É muito diferente, muito diferente. A grande maioria de nós que busca, sim, o bem na vida, não é porque é evoluído. Não é porque já é um espírito do nível de Chico, de Eurípides, de Madre Teresa. Não, a maioria é esforço. É esforço, é suor, sabe? É trabalho, é vigilância, é tomar cuidado, é se olhar, é se cuidar, é se conhecer. Mas este homem esqueceu disso. Porque se ele fosse um ser já evoluído, quando o demônio da tristeza chegou para ele e falou assim: você é um anjo, você não é um anjo, você é um homem. Isso não teria feito diferença nenhuma. Ele responderia para o demônio assim: é verdade, eu sou um homem, não sou um anjo. Eu já sei disso, pode ir,
pode ir, pode fazer suas maldades para lá. Mas como ele não tinha consciência real disso, como ele ainda desconhecia o seu exato tamanho, este homem caiu. Este homem caiu. E isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Porque às vezes pensamos ser anjos, quando na verdade a gente só é esforçado. E por que é importante a gente saber isso, Eduardo? Porque o esforçado também cai. Percebe? O esforçado também erra. O esforçado também tem um dia no trânsito que, sei lá, ele sem querer ele xinga. E tomara que sejam poucos dias, mas o esforçado tem dia que ele briga com a esposa. O esforçado também tem dia que ele não tem paciência com os filhos. E quando a gente se reconhece no nível de que estamos, não é nem maior e nem menor. Isso nos permite o auto-perdão constante. Poxa vida, falei uma palavra aqui com a minha esposa que eu não deveria. Poxa vida, olha que perdi a paciência com essa pessoa no trânsito. Pra que isso? Que diferença que fez no meu dia? Fez diferença nenhuma. E agora que a pessoa foi embora, eu tô nessa angústia que eu tô até tremendo. Percebe? Isso é ser esforçado. A angelitude aqui, meus irmãos, passou longe. Nós ainda estamos neste planetinha porque nós não temos a angelitude em nós. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. E o grande problema deste homem, deste pai da família, é que o maior inimigo dele estava dentro dele. Para aquele homem, era fácil você ser caridoso, era fácil você ser amoroso, ele não tinha apego à parte do dinheiro, ele não tinha vaidade. O difícil mesmo era realmente descobrir que ele não era quem ele achava que ele era. O pai da história, ele não aceitou a sua humanidade. E aqui eu preciso parar para perguntar para você. Você tem tido dificuldade de aceitar a sua humanidade? Quando você erra, você se perdoa com facilidade? Ou você busca remoer aquilo a semana inteira? Porque o perdoar 70 vezes 7 não é somente para os outros, é para a gente também, meus irmãos. Neste movimento de crescimento, a gente vai errar. E é por isso que a gente tem a parábola, por exemplo, da ovelha perdida, que diz que um pai se felicita muito mais um pastor se felicita muito mais com a ovelha que volta do que com as 99 que tiveram ali. Por quê? Porque as 99 que tiveram ali, elas não tiveram grandes transformações. Mas aquela que saiu, que arriscou um novo caminho, que caiu, que sofreu, que chorou, mas que voltou para o pai, significa que aquela ovelha não é mais a mesma. Ela se transformou. É como diz a canção, o fogo me queimou, mas me aqueceu. Né? Ela se transformou. E é esse tipo de ser que nós temos que permitir a nós despertar. Esse ser que cai, que erra, que falha, que não é um anjo, que não é um santo, que vai ter dias difíceis, mas sobretudo que vai se perdoar com muito mais rapidez do que fazia antes. Porque talvez antes a gente ficava se remoendo. Porque talvez antes a gente fingia que não tinha feito. Né? Mas agora não. Agora a gente já olha para a nossa vida com um pouco mais de lucidez. Esse é o convite, né? E, gente, você sabe o que derrubou esse homem? O pai da família? Vocês não vão acreditar. Mas esse homem, ele era extremamente orgulhoso. Orgulhoso, Eduardo? Como assim? Você não falou assim que eles deram dinheiro para ele, ele distribuiu para as pessoas? Você não falou assim que as pessoas começaram a bajular, dizer que ele era isso, que era aquilo, e ele nem ligou com isso? Pois é, mas o orgulho dele não estava ligado ao apego material. O orgulho dele estava ligado ao apego sobre ele mesmo, sobre o que ele pensava de si mesmo. Ele era apegado à autoimagem. A autoimagem. E tem pessoas que defendem a autoimagem com unhas e dentes e chama isso de autoamor.
Mas auto-amor é a gente ter a consciência de que a gente precisa sim se olhar, se cuidar, se amar, se perdoar, mas entender que isso aqui que é hoje está em obras. Então por que eu vou ter tanto apego a uma coisa que está sofrendo metamorfoses constantes? Eu gosto de pensar assim, daqui 10 vidas, o Eduardo vai olhar para trás e não vai ser mais o Eduardo, né? Esse aqui é só um avatar desta vida, né? Mas o espírito, daqui 10 anos, este espírito vai olhar para trás e falar assim, como é que era mesmo o nome daquela encarnação que eu era, que eu fazia os barquinhos na terça-feira, que eu tocava violão, de vez em quando fazia umas poesias. Como é que era mesmo o nome daquele rapaz? Eu encarnei homem, lá na cidade de Franca. Era Leonardo? Não. Era Ricardo? Não. Era Eduardo. Sabe? Este nível de desapego a gente precisa ter. Eduardo, mas a gente não tem que se valorizar? Sim, a gente tem que se valorizar, mas a gente não tem que se apegar com unhas e dentes a um projeto que não está pronto. Porque senão você vai ficar se defendendo e o outro às vezes vai chegar para apontar uma situação e você muitas vezes vai se julgar pronto e perder a oportunidade de se transformar. Às vezes a pessoa vai te convidar para uma terapia e com 2 meses você se dá alta. Não, tudo que o terapeuta falou eu já sei sobre mim. Mas na verdade, a massinha está tão endurecida pelo orgulho que você não permite se desconstruir para reconstruir de novo. Então isso, meus irmãos, é um grande cuidado que a gente tem que ter conosco. Este homem, ele era extremamente orgulhoso. Ele era apegado. Mas Eduardo, esse homem assim, não é humilde? Quem diz assim, por exemplo, eu sou um pecador, eu não sirvo para nada. Não, isso não é humildade. Isso aí, na verdade, é um orgulho ferido por não ser perfeito. Sabe? O que aconteceu com este homem? Quando ele descobriu, ou quando ele se olhou, porque o que o demônio falou para ele era real. Era real. Você não é um anjo, você é um homem. É real isso. Mas este homem, quando ele olhou para isso, essa verdade doeu tanto nele que ele não quis mais brincar de viver. Ele não quis mais brincar de viver. Ele estava crente que ele já tinha vencido todas as situações. Ele estava crente que ele não caía mais, que ele era o pai perfeito, que ele era o marido perfeito, que ele era o cidadão perfeito para o mundo. Isso é muito perigoso, meus irmãos. É muito perigoso. Não saber o nosso exato tamanho. Nem maior, nem menor. Humildade é quando a gente sabe o nosso exato tamanho, né? Bom, aí, o que acontece? Quando a gente identifica, né, no caso, essa nossa ausência de êxito contínuo, né, quando a gente identifica que a gente também erra, a partir daí a gente tem 2 caminhos. Quais caminhos, Eduardo? A gente tem um caminho que é o remorso construtivo e a gente tem o caminho que é a culpa tóxica. Como que funciona cada um deles, né? O remorso construtivo é aquele quando a gente olha para trás, para o que aconteceu e a gente tenta se construir um ser diferente a partir do que eu fiz, a partir do que eu errei, né? Eu olho para trás e eu me responsabilizo pela falha. Agora, diferente é a culpa tóxica. A culpa tóxica, ela é aprisionadora. A culpa tóxica, ela impede que a gente siga adiante, né? Culpa olha para trás e paralisa. Responsabilidade olha para frente e age. Quando aquele homem da lição, ele percebe, né, que não é o personagem que ele acreditava ser, ele perde o sentido da vida dele, né? Às vezes,
vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente se predispõe a ser melhor, vai ter 1000 pessoas observando, esperando oportunidade para jogar uma pedra. E vai te dizer o seguinte: ué, você não é o santo? Que agora vai na missa, que agora vai no centro, que agora faz a quaresma, que agora faz isso, que faz aquilo. Você não é o santo? Então por que você agiu dessa forma? Isso vai acontecer. Se não aconteceu, vai acontecer, né? E às vezes o problema não é receber isso. O problema é a gente aceitar esse tipo de fala. E a gente trazer para dentro e falar assim: realmente, eu não sou esse santo. Realmente, e todos esses anos eu estive em mentira comigo mesmo. Realmente, eu fui uma farsa. Já fizeram isso comigo, olhando na minha cara. Já viraram para mim e falaram assim: você é um falso. Você fala isso, fala aquilo para as pessoas que te seguem, mas você não é nada disso. E já pensou se esse demônio da tristeza, que tentou, às vezes, através desse irmão, suscitar essa palavra, tivesse conseguido fazer com que eu acreditasse nisso? Mas não, eu sei meu exato tamanho. Eu sei o meu exato tamanho. E isso, naquele momento, me blindou de ter acreditado que realmente eu não sou digno de estar aqui falando, de estar aqui trazendo uma reflexão. Que isso? Claro que eu sou. Claro que eu sou. Eu estudo, eu me dedico, eu me preparo. Eu não estou preocupado em ser o Haroldo Dutra Dias. Eu não estou preocupado em ser o Rossandro, nem o Padre Fábio, nem ninguém. Eu só quero ser o Eduardo Gibelli. E durante o tempo que eu for Eduardo Gibelli nessa terra, quero só deixar alguma alma um pouco mais perfumada. A começar da minha, que por tanto tempo cheirou egoísmo, cheirou orgulho, cheirou vaidade. É só isso. É simples assim, sem grandes pretensões. Porque o que vem através de nós, o talento manifestado através de nós, não é meu, não é seu. O talento é do Pai. Então por que a gente fica às vezes tão apegado, vaidoso, a uma coisa que foi emprestada? Percebe? E por que a gente se martiriza tanto e sofre tanto porque eu não desempenhei o meu talento com a perspicácia que eu deveria? É emprestado. É só a gente fazer o melhor de nós. Sabe o que a gente tem que entender, meus irmãos? Que a obra é de Deus. Não é minha, não é sua. Sabe o que nós somos? Nós somos carregadores de tijolos. É importante. Nossa função é muito importante. Quando a gente busca transformar o mundo num lugar melhor, começando de nós, a gente está carregando tijolo de transformação. Mas a obra é do Pai. É do Pai. Quando Francisco de Assis estava no finalzinho da vida dele, eu já contei isso aqui algumas vezes, mas olha só, nós estamos falando de Francisco de Assis. Nós estamos falando do homem que negou uma fortuna e quando o pai dele falou que ia deserdar ele, se ele não deixasse aquele estilo de vida, ele tirou toda a roupa dele, ficou nu, literalmente, e saiu andando pelado pela rua, porque ele não queria nada de riqueza. Este homem, no final da vida dele, estava triste, um determinado dia, angustiado. E aí, irmã Clara, que era um espírito muito lúcido, chegou para ele e falou assim: eu sei por que você está triste. Aí ele falou assim: por quê? Eu estou triste? Ele falou: porque aqui, ó, os meus servidores, os meus servidores não, os meus discípulos, os trabalhadores da obra da igreja, todos eles deserdaram. Eu fiquei aqui com poucas pessoas para poder dar continuidade. Aqui a igreja vai perder, o templo vai perder. E aí Clara vira para ele e fala assim: sabe por que você está triste? E fala assim: por quê? Porque você é muito apegado. E naquele momento ele fala assim: mas como assim apegado? Eu me dispus da minha roupa. Eu larguei toda a minha fortuna para trás. Você está falando que eu sou apegado? E ela fala assim: você é muito apegado. Sabe por quê? Porque você acha que a obra é sua. Mas a obra não é sua. A obra é do Pai. Então, faz sua parte, Francisco. A obra é do Pai. Vai continuar com você ou sem você. Comigo ou semigo. Então, é isso. Nós somos muito importantes, meus irmãos. Jesus conta comigo e conta com você para carregar esse tijolo da transformação do nosso mundo. Mas
a obra, a conclusão dela não é minha e nem é sua. Ela vai acontecer. Ela vai acontecer, de qualquer forma, né? Bom, continuando. Perguntando uma coisa, né? Então, sobre essa questão do remorso construtivo e da culpa tóxica, a culpa, ela olha para trás e nos paralisa. A responsabilidade olha para frente e age. A pergunta que eu te faço é: para onde o seu olhar está voltado quando você se lembra dos erros cometidos? Os teus erros que foram cometidos, porque os meus também foram, te fazem olhar mais para trás para poder se julgar, se condenar, ou te fazem olhar mais para frente para falar assim: eu não vou cair nisso de novo. Estou muito vigilante para não cair nisso de novo. Percebe a diferença? Bom, terceiro ponto que chama muita atenção nessa história é com relação ao que eu chamei de ecossistema familiar, né? Vocês percebem, gente, que coisa assim mais triste que aconteceu com essa família? Quando a pessoa, né, o pai da família, ele se julgou ali desesperançoso, ele apagou a própria luz e acabou deixando toda a família no escuro, né? Ele é como se ele tivesse desautorizado a alegria dos outros. E isso mostra a importância da gente cuidar da nossa saúde emocional, não apenas por nós, mas também por aqueles que dividem o teto conosco. Às vezes, a gente é uma mãe, às vezes a gente é um pai que está muito mais preocupado em dar a melhor escola, em dar o melhor colégio, em dar a melhor curso de inglês, né? Fazer tudo aquilo para a criança, a melhor roupa, o melhor brinquedo, mas esquece de que o que ele mais precisa é de um melhor exemplo, uma melhor versão. E a melhor versão não é aquela perfeita, é aquela que se cuida para poder cuidar. Então, ao invés de muitas vezes investir tanto num brinquedo novo, num uniforme novo, no tênis de última geração, no colégio perfeito, invista na sua saúde psicológica, na sua saúde emocional, porque quando a gente se transforma em alguém melhor para nós, a gente afeta todo o nosso ambiente, meus irmãos. A sua cura é a cura do seu sistema familiar. Quando a gente vai trabalhar com uma família que tem uma pessoa depressiva, é assim, ó, é batata. Ou essa família adoece junto com a pessoa em depressão, ou essa família se cura inteirinha junto com essa pessoa em depressão. É impressionante quando a gente tem uma família, né, que é ali muito firme, muito unida, muito conjunta, o quanto um pilar afeta os outros. E aí, a gente tem que parar para refletir na seguinte questão. Nós, hoje, na nossa condição, pensa em você. Hoje, você afeta a sua família? Ou você é afetado por ela? Porque eu sei, você vai me falar assim: Eduardo, mas a minha família é terrível. A minha família briga por política. A minha família é preconceituosa. A minha família é muito difícil, sabe? Nossa, eu tenho um tio, eu tenho um primo, eu tenho uma prima, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E quando vai no almoço de domingo é terrível, quando se reúne para o aniversário. Eu sei. Todo mundo aqui tem dificuldade, às vezes, na família. São raras as famílias que a gente, né, vai pro jantar sem pensar que tem um ou outro desafeto. Mas eu não perguntei isso. Eu perguntei se hoje você é afetado pela sua família, pelo modo dela ser, ou você afeta a sua família pelo modo que você se predispôs a ser. Essa é a questão. Porque eu não sei da sua família. Eu sei de você. E se você está aqui nessa live, 9h30 da noite, quase 10 horas da noite, até no Jogo do Brasil, né? Predisposto a se transformar num alguém melhor, significa que você tem uma lucidez maior. E quando a gente tem uma lucidez maior, a gente deixa de ser afetado e passa a afetar.
Você está falando que é para eu pregar, Eduardo? Sim, é para você pregar, mas não pelas tuas palavras, pelo teu exemplo. E não é para isso ser forçado. A gente está sempre sendo observado, meus irmãos. A gente está sempre sendo observado. Quando a gente modifica um tom de voz, um comentário, quando a gente silencia na hora certa, que a família toda está inflamada, a gente está sempre sendo observado. E a gente ajuda a afetar a nossa família positivamente falando, pelo que a gente fala e pelo que a gente deixa de falar, pelo que a gente faz e pelo que a gente deixa de fazer. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem, como o homem da lição, a gente também ter dias tristes. Qual que é o problema? Ninguém aqui tem dia triste? Eu tenho dias tristes. Falo, nossa, eu só preciso que esse dia passe. Mas o grande problema é quando a gente tem uma sucessão de dias tristes. Uma semana, um mês, né? Que foi o que aconteceu com este homem? Se ali ele tivesse ouvido o demônio da tristeza e falado assim, nossa, realmente, né? Bateu uma tristeza aqui. Eu não sou um anjo, eu sou um homem. Nossa, fiquei mal. Mas no outro dia falou assim, quer saber? É mesmo, né? Eu sou um homem, não sou um anjo. Eu vou me preparar. Eu sou semente. A semente tem que ter paciência até se tornar árvore. Ela vai enfrentar frio, ela vai enfrentar calor, ela vai enfrentar formiga, vai enfrentar tempestade, mas ela vai chegar lá. E tá tudo bem. Mas este homem, ele não se olhou, ele não se cuidou. E a gente também precisa ter esse cuidado. Dias de tristeza são normais. Semanas de tristeza, meses de tristeza, não são. Não são. Então, se você fala assim para mim, Eduardo, mas assim, quando eu tô muito triste, eu busco Deus e eu melhoro. Tudo bem, é ótimo. Eu também busco Deus nos meus momentos de tristeza. Mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa muito séria que eu vou dizer. E a gente precisa ter muita maturidade para ouvir isso, né? Deus não pode ser escudo dos nossos sentimentos. Como assim, Eduardo? Isso talvez seja a lição mais importante da nossa live de hoje, né? A gente não pode buscar Deus para se esconder de nós mesmos atrás dele. Às vezes, a nossa questão é psicológica. E quando eu busco uma saída religiosa, eu estou buscando distrair a minha dor com Deus. E Deus não existe para a gente distrair as nossas dores. Deus existe para nos fortalecer enquanto a gente enfrenta elas, enquanto a gente olha para elas. Por coincidência, né? Essas semanas para trás eu falei do Padre Fábio, até uma pessoa entendeu mal, entendeu que eu estava dizendo mal dele, mas depois eu expliquei, pedi perdão, né? Eu gosto muito do Padre Fábio. Meu ídolo é Jesus, mas tem pessoas que eu admiro, e ele é uma pessoa que eu admiro. E hoje ele publicou um vídeo, né, da homilia dessa semana no Instagram dele, eu vi um pedacinho, e ele começa falando assim: eu preciso me curar de quem eu sou. Chegou a hora da gente conciliar o cristianismo com a terapia. Porque tem muita gente louca de rosário na mão. Tem muita gente louca de joelho no chão. Ele que está falando isso, não sou eu, mas eu concordo com ele. Tem muita gente louca dando passe no centro espírita. Tem muita gente louca pregando dentro de uma igreja evangélica. Sabe por quê? Porque se escondeu atrás da fé. Escondeu de si mesmo. Não teve a coragem de olhar nos olhos de si mesmo e falar assim: chega de buscar Deus de forma anestésica. O que significa isso, Eduardo? Eu estou muito triste, aí eu vou lá, fico dentro do centro espírita, melhoro, fico dentro da igreja, faço a quaresma, faço a penitência, mas depois que passa tudo volta. Sabe por que volta? Volta porque você escondeu atrás de Deus. Deus é fortaleza. Deus
é força, é coragem, é alguém que segura na sua mão e fala assim: vai, filho, vai, olha para tuas dores, sem culpa. Eu vou colocar pessoas especiais no seu caminho, mas o trabalho é seu, não é meu. O deserto é seu, não é meu. Eu posso no máximo ser um oásis aqui para você. A hora que você precisar de um respiro, vem a mim. Só que você precisa responsabilizar pela tua dor. Pela tua dor. Percebe? É por isso que a gente vê grandes líderes religiosos extremamente adoecidos do ponto de vista psíquico, cheios de comportamentos patológicos, cheios de comportamentos mesquinhos, preconceituosos, porque se escondeu atrás da fé. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Né? Muito cuidado com isso. E por fim, né? A gente só pede perdão ter passado um pouquinho do tempo, mas é porque a live caiu. Jesus acaba dando, no final, a receita para que a gente sobreviva, né, a essa questão da tristeza por não ser perfeito. Sabe qual que é o antídoto da tristeza? Sabe o que a tristeza odeia? Vou contar para vocês. Sabe o que a depressão odeia? Odeia movimento. Movimento ela odeia. Ela não consegue estar junto das pessoas que se movimentam. Não estou dizendo que às vezes quando chega num nível muito grave de depressão, que a pessoa consegue se movimentar. Não estou dizendo isso. Às vezes é preciso de ajuda médica, psicológica, psiquiátrica. Mas começou a ser invadido pela tristeza, movimenta. Vai, trabalha, serve. É a terapia do serviço. Não sou eu que falo, é Jesus. Porque essas lições que a gente está lendo aqui são ensinamentos do Cristo. Mas não está na Bíblia. Não está na Bíblia porque nem tudo foi escrito na Bíblia. Quanta coisa se perdeu. Mas a gente sabe que este livrinho aqui, ó, Jesus no Lar, traz os ensinamentos do Cristo psicografados por alguém muito sério, que é o Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. Então, quando ele diz o seguinte: vai trabalhar, vai servir. Olha o que a lição diz, ó. Enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, porque às vezes você fala assim: Eduardo, mas eu não tenho minhas mãos. Mas você pode servir com os pés. Eduardo, mas eu não tenho meus pés. Mas você pode servir com as mãos. Mas eu não tenho nem as mãos nem os pés. Eu sou muito idoso, já não consigo movimentar. Então você vai trabalhar com o sentimento e com a inteligência. O trabalho é incessante. Eu sempre conto o exemplo aqui da Dona Bida. Dona Bida, para mim, foi um dos espíritos mais luminosos que eu tive a oportunidade de conhecer. Ela estava com 95 anos, 96 anos, magrinha, só osso e pele. Mas ela ficava lá na caminha dela, não conseguia mais dar o passe dela, não conseguia mais falar, só que ela conseguia olhar para você e orar por você. Ela trabalhou até o último segundo da vida dela. E ela não definhou espiritualmente. Foi só o corpo. Foi só o corpo. Então, quando a nossa mente se torna um labirinto, muitas vezes de sombra e de acusação, às vezes a gente ficar só no pensamento não vai resolver o problema. Às vezes é preciso agir. Às vezes o agir é a grande oração que o nosso corpo está precisando. No suor do trabalho é que a tristeza se esvai. Ela sai junto com os poros, sai pelos poros, né? Porque onde tem a caridade ativa, não encontra esse adversário, que é a sombra, a nossa sombra e a sombra das influências. Quando ele nos vê trabalhando a serviço do bem, ele não encontra lugar para poder sentar e se fazer ali alguém presente dentro da casa do nosso ser. É por isso que o Chico dizia: quem não vive para servir, não serve para viver. E isso é muito lógico. O movimento da nossa vida, meus irmãos, é um movimento de família. Nós somos uma família universal. E nós temos que trabalhar pela família. Você tem que servir com o seu talento.
Eduardo, mas assim, eu sei fazer tão pouca coisa, mas se Deus te confiou pouco, Ele vai te cobrar pouco. Não vai te cobrar. É para você usar pouco. Tem gente que tem 1000 talentos. Tem gente que faz tanta coisa ao mesmo tempo. Esse será cobrado de acordo com os talentos dele. Percebe? Mas não é para você enterrar o seu talento. Ah, mas é porque eu achei que eu não era digno de servir porque eu só sei ouvir. Quanta gente precisa ser ouvido? Quanta gente precisa falar e ter um ouvido para ouvir? Ah, mas a única coisa que eu sei fazer é cozinhar. Só sei fazer bolo. Quanta gente com vontade de receber o aconchego materno de um bolinho quente com um cafezinho. Percebe? É o seu talento. É o seu talento que te cura. Jesus nos capacitou como alquimistas de nós mesmos, né? Claro, a terapia não é dispensada, mas eu sei que não é todo mundo que tem dinheiro para pagar uma terapia. Antes que quem é psicólogo fale aí, né? Não, Eduardo, mas você falou assim que a gente fazendo caridade a gente se cura. Não, a gente tem que ir na terapia, o ideal seria isso, mas não é todo mundo que tem dinheiro para pagar uma sessão de terapia. E a gente sabe como funciona isso em muitos lugares. Nós não podemos ser insensíveis. Uma coisa é o papel, outra coisa é a prática. Então, se você é uma pessoa que não tem dinheiro para pagar uma terapia, faça você a sua terapia através do trabalho, do amor ao próximo, da dedicação, do suor. Nossa, trabalhei hoje lá, servi na creche. Olha, hoje eu costurei aqui as roupinhas, hoje eu preparei um bolo, levei para aquela família que eu sei que precisa. Isso é terapêutico, pode ter certeza, viu? E se você chegou aqui no final dessa live e ainda está triste, quero te dar uma lição de casa, né? Se você estiver feliz, também pode fazer a lição. Manda uma mensagem, faça uma tarefa, faça um favor a alguém que você sabe que está esperando por este favor. Agora, quando você desligar essa live, vai e você vai ver como você ministra sobre si mesmo o antídoto da tristeza através do trabalho. E não tenha medo do teu tamanho. Se você é grande, se você é pequeno, não tenha medo do seu tamanho. Tenha medo de não conhecê-lo. Nem maior do que os nossos fãs acham que somos e nem menor do que os nossos inimigos pensam que ainda somos, né? É exatamente o tamanho que eu tenho hoje, sempre buscando crescer um pouquinho mais. Tá certo, meus irmãos? Essa foi a nossa conversa de hoje. Peço perdão pela interrupção aí da live, porque o celular esquentou, né? Mas eu espero que a gente tenha conseguido aqui juntos compartilhar momentos de muito crescimento espiritual, de muita reflexão, tá bom? Vamos encerrar? Vamos encerrar com uma prece musical o nosso encontro de hoje? Então, deixa eu colocar o celular aqui no silencioso. Então, nesse instante, a gente fecha os nossos olhos, não sai ainda, esteja aqui com a gente. Este momento é tão importante. É o momento de você agora conversar com as tuas palavras com Jesus. É o momento de você estar com Ele, sabe? Lembra? Resume. Recapitula tudo que a gente conversou aqui hoje. O que te serviu? Você andava triste? Então você já sabe o antídoto. Você estava se sentindo culpado por não ser perfeito? Então você já sabe como resolver. Obrigado, Jesus, pelo teu ensinamento que nos esclarece, que clareia este caminho, onde por vezes a gente é nossa própria sombra, a apagar a vela da esperança. Esteja conosco, abençoando, iluminando cada lar, para que a gente possa sair daqui mais lúcidos,
e mais conscientes de que te seguindo, de que estando contigo, não há caminho a ser temido. Obrigado, mestre amigo, que assim seja. Como Zaqueu, eu quero subir, e o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Canta comigo? E entra na minha casa, e entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Um beijo no seu coração. Feliz Páscoa. E até a semana que vem. Tchau, tchau, irmãos.